último vídeo desse módulo aqui, a gente vai ver a função de loft. O loft é um pouco parecido com aquela opção que a gente tinha, né, do sweep. O sweep a gente podia pegar duas formas e criar um caminho a partir dessas duas formas. O loft tem mais ou menos a mesma função, mas ele vai pegar mais de uma forma e vai criar o caminho a partir dessas formas. Ah, professor, mais uma explicação sua e eu não entendi nada. Então eu sei, vamos lá que você vai entender. Nas opções de spline, eu vou criar esse N-side, que é esse tipo de polígono aqui, né? Esse polígono aqui tem 6 lados. Nas opções dos atributos dele, se você quiser, a gente pode mudar esse plane, ao invés de XY, a gente vai colocar ele aqui como XZ. E aí ele fica alinhado no nosso chão, é como se ele tivesse deitado. Vou fazer o seguinte, com a ferramenta agora de movimentação, eu vou vir aqui, ó, e arrastar para cima. Mas antes de arrastar para cima, segura a tecla Ctrl, clica aqui, ó, no eixo Y e puxa para cima um pouco. Com isso, o que eu fiz? Eu dupliquei naquelas mesmas opções que eu expliquei antes para a gente duplicar. Agora eu vou usar a ferramenta de escala, é só selecionar ela. Clica aqui do lado, qualquer área aqui do lado de fora, clica, segura e arrasta, ó, e puxa no sentido desse objeto. Então você reduz na escala proporcional. Vou deixar aqui um pouquinho, ao invés de reduzir, vamos aumentar. Para esse exemplo fica mais legal se a gente aumentar. Muito bem, e agora eu vou de novo, ferramenta de movimentação, vou pegar aqui, ó, e copiar mais uma vez para cima, usando a escala vou diminuir. Então o que a gente tem? 3 objetos, certo? Desse N-side, esses spline, alinhados um em cima do outro. Aqui é indiferente, tá? Se ele tivesse mais para a esquerda, para a direita, para cima e para baixo, não tem problema. Eu só deixei alinhado porque visualmente não fica tão confuso. E agora eu vou fazer o seguinte, eu vou aqui em cima, nas opções que eu tenho, né, desses geradores, e eu vou em Loft. Cliquei no Loft. Mais uma vez, não esqueça, o Loft é verde. Se o Loft é verde, ele precisa de objetos para gerar alguma coisa. Então eu vou fazer o seguinte, eu vou arrastar esse N-side, que foi o primeiro que eu fiz, ó, clica, segura e arrasta e solta no Loft. Tá vendo que ele já criou um tipo de preenchimento nessa forma? Legal, vou vir no N-side 1, vou jogar dentro do Loft. Agora, o que ele fez? Ele criou um caminho entre o meu primeiro N-side e o meu segundo N-side. Eu vou pegar de novo esse N-side 2, né? O N-side 2, pronto. Olha só o que ele faz. Ele cria uma casca, né? Mais ou menos assim. Acho que é a melhor forma de definir isso, né? Ele cria uma casca juntando essas 3 splines que a gente desenhou. E aí, se você quiser, ó, você pode clicar, por exemplo, em cima do spline N-side 2 e movimentar ele para cima e para baixo. Você pode girar também, ó. Ele vai manter aquela ideia, ele faz como se fosse essa casca e não importa o quanto você mexa, ele sempre vai respeitar essas opções. Isso serve para qualquer um deles, ó, o de baixo, se quiser subir ou descer, se você quiser rotacionar em sentidos meio malucos, ó, ele respeita isso. Se você pegar o spline do meio, você também pode diminuir ou aumentar mais ainda as opções dele. Então isso aqui é totalmente livre. Essas funções geralmente de geradores aqui, você pode ver que são muito simples, né? O Subdivision, Latest, Sweep, Loft, todas elas aqui, elas são bastante simples. Elas precisam de um spline para você poder gerar alguma coisa. E aí, magicamente, as coisas acontecem aqui. Nas opções que a gente tem dentro do Loft, tá? Você ainda tem aqui na aba de Objects algumas opçõezinhas como Subdivision, né, o Mesh Subdivision em U, que seria o eixo mais ou menos não, é equivalente ao eixo vertical, né, quantas subdivisões ele tem. E também tem no eixo V. Ele seria aqui mais ou menos, né, o eixo Y de comprimento, tá? Então você tem quantos... É que aqui, na verdade aqui, eu vou reformular essa frase para ficar mais fácil de você entender. Quando você cria um tipo de spline e aí um gerador, ele não tem o mesmo tipo de entendimento para essas subdivisões. Geralmente a gente tem subdivisões na rotação ou na altura. Aqui é diferente, ele tem subdivisões em U e em V. E aí o U seria mais ou menos algumas subdivisões de comprido, né, no eixo Y.
E as subdivisões em V seria mais quantas ali no eixo deitado, você pode dizer, dentro do Y. É um jeito meio maluco de tentar explicar, eu sei que a explicação ficou meio zoada, mas visualmente eu sei que você entendeu o que acontece, né? Uma faz aí de pé e a outra faz deitado. Então são as subdivisões que você pode escolher. Você ainda tem essa opçãozinha aqui, ó, que você pode ativar, que é o Loop. O loop cria um tipo de loop, né? Ele faz um giro passando por dentro e fora desses objetos. Então ele já fica como se fosse vazado. Olha só que legal. Você pode ativar as opções de loop se você quiser também. Vou desativar por enquanto e aí a gente vai na parte de caps. Caps, mesma coisa que você e eu já estamos cansados de saber para que serve. Que você tem o Start e o End, onde você pode colocar a opção de Fillet, de Non, de Fillet Cap. Eu vou colocar aqui, ó, a opção de Start como Fillet Cap. E eu posso aumentar o Radius, olha só, ele cria uma espessura nas bordas. E se você aumenta os steps, ele vai deixar ali bem mais suave. Tá vendo? Então são várias opçõezinhas ali interessantes que você pode trabalhar. Você ainda tem o Fillet Type, né? O filho da mãe, o Fillet Type, que é as opçõezinhas onde você pode suavizar. Como ele vai suavizar? Para dentro, para fora, de forma circular, como é que eu posso dizer? De forma reta, enfim, todas aquelas que eu já te mostrei nas opções de texto. Você pode ver que muitas dessas opções aqui, né, de Object, Caps, elas são parecidas. Por quê? Porque esses objetos aqui, esses geradores que a gente usou, estão na mesma categoria. Então eles têm funções bem parecidas, beleza? E aí não se esquece, tá? Se você quiser manipular esse objeto inteiro, clica no Loft, lá em cima no painel de Objects, e aí você consegue mover. Se você mover nos objetos internos, ali, ó, aí você consegue manipular cada um deles como se fosse essa geleia. Por último, só mais um detalhe que eu imagino que você já tenha até que imaginado que isso é possível, mas o Loft também funciona com qualquer outros tipos de spline que você quiser. Se você quiser usar Star, Circle, Rectangle, enfim, a maioria desses splines que tem essas formas fechadas funcionam perfeitamente com o Loft.